Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para quem trabalha com impressão 3D. Como escolher o melhor tipo de filamento para diferentes aplicações. Não sei. A escolha do filamento pode fazer toda a diferença no resultado das suas impressões 3D, sejam em termos de resistência, durabilidade, flexibilidade ou outras características. E com tantos tipos de filamentos disponíveis, fica até difícil escolher qual o melhor para cada projeto, né? Por isso, nesse vídeo eu vou falar sobre os diferentes tipos de filamentos para impressão 3D, incluindo PLA, ABS, PETG, Nylon e TPU, que são os filamentos mais comuns encontrados aí no mercado. Vamos começar falando do filamento mais fácil de se trabalhar na impressão 3D, o filamento PLA. O PLA é um dos filamentos mais populares atualmente e uma curiosidade que muitas pessoas não sabem é que a origem dele é orgânica, né? Principalmente ali do amido de milho. Ou seja, ele é um material biodegradável, produz pouco odor durante a impressão 3D e tem uma ampla variedade de cores disponíveis. Ele também pode suportar impactos, tração e flexão sem quebrar ou deformar. Além disso, o PLA tem uma boa estabilidade dimensional, isso é muito importante. Isso significa que ele não sofre encolhimento ou deformação significativa durante ou após o processo de impressão 3D. Uma das desvantagens do PLA é que ele tem uma baixa resistência ao calor e à umidade. E isso pode comprometer a sua durabilidade e desempenho em projetos mecânicos que exigem altas temperaturas ou mesmo em projetos que vão ficar expostos ao meio ambiente. Além disso, o PLA é um filamento mais rígido e menos flexível do que os outros tipos de filamentos. Por isso, ele é mais indicado para objetos decorativos ou estéticos. E a principal vantagem dele, na minha opinião, é que o filamento PLA pode ser usado em impressoras abertas ou fechadas, com ou sem mesa aquecida, dependendo do caso. O ABS é outro filamento comum e que, inclusive, é amplamente utilizado na indústria. Porém, ele é mais resistente que o PLA e, consequentemente, mais adequado para objetos que precisam de uma maior durabilidade. Uma curiosidade que muitas pessoas não sabem é que ele é produzido a partir do petróleo. E, por isso, é importante manter alguns cuidados quando você for utilizar o ABS, porque os gases emitidos durante a impressão 3D com ele podem ser tóxicos. E, apesar dele ser consideravelmente mais barato do que o filamento PLA, ele também é mais difícil de imprimir devido ao seu alto nível de contração. E apesar de ser possível imprimir com o filamento ABS em uma impressora 3D aberta, tipo a Ender 3, por exemplo, o que se recomenda normalmente é o uso de uma impressora 3D com área fechada e aquecida, para evitar que as peças se deformem durante a impressão. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando alguns truques para imprimir com o filamento ABS em uma impressora que tem área de impressão aberta. É só clicar aí em cima no card para ver. E como eu já mencionei, o filamento ABS é um material resistente, o que torna ele mais adequado para peças que precisam suportar esforços mecânicos, por exemplo. Outra característica positiva do ABS é que ele é capaz de suportar altas temperaturas sem sofrer nenhum tipo de deformação. Mas, infelizmente, o ABS também tem algumas desvantagens. Entre elas, a gente pode citar a dificuldade de fixar o ABS na mesa da impressora 3D, a dificuldade de achar uma boa configuração de impressão para ele e o fato dele precisar de uma impressora 3D que tenha uma área de impressão fechada para manter a temperatura constante. O ABS também tem uma forte tendência a encolher depois que ele esfria, e isso pode causar vários problemas durante a impressão 3D. Ele é mais indicado para aplicações que exigem alta resistência ao impacto, à temperatura e também a produtos químicos. Além disso, o filamento ABS também pode ser utilizado para a produção de peças que precisam de um acabamento mais refinado e uniforme. Tudo isso graças à sua facilidade de ser lixado e polido após a impressão 3D. E ele também aceita tratamento químico, como eu já mostrei nesse vídeo que está aparecendo aí em cima do card. O filamento PETG vem ganhando destaque na impressão 3D por suas características únicas e a sua facilidade de uso. Ele é basicamente o mesmo plástico que é usado para fabricar as garrafas PET, mas ele recebe uma modificação com glicol. E por isso que o nome dele é escrito junto com a letra G. Ele tem alta resistência mecânica, química e térmica, além de boa qualidade superficial. É um material mais forte e resistente do que o PLA, e ele pode ser reciclado. Ele é um pouco mais difícil
difícil de imprimir que o PLA, mas em contrapartida é bem mais fácil de imprimir do que o ABS. Isso porque ele não necessita que a área da impressora 3D esteja fechada. Portanto, ele pode ser impresso em praticamente qualquer impressora 3D. Mas se prepara para sofrer um pouco no começo para conseguir fixar a primeira camada da sua impressão 3D na mesa quando você estiver usando o PETG. Outra coisa que é um pouco chata de eliminar no PETG também são as teias. Isso porque o PETG é um material um pouco mais viscoso do que os outros filamentos. E uma outra desvantagem do filamento PETG é que, normalmente, ele é um pouco mais caro do que os outros filamentos, como o PLA e o ABS, por exemplo. Uma das principais vantagens do filamento PETG é a sua resistência, durabilidade e flexibilidade. Ele é mais indicado para aplicações que exigem maior resistência e durabilidade, como peças mecânicas, brinquedos, objetos de decoração e peças que vão ser expostas ao sol ou à umidade, por exemplo. E ele também é adequado para projetos que exigem maior flexibilidade e aderência. De todos os filamentos que eu estou trazendo até você hoje, o nylon é o filamento mais difícil de imprimir, mas ele também é o que oferece a maior resistência mecânica e flexibilidade. Ele é produzido a partir de poliamida e é um dos filamentos mais resistentes disponíveis para impressão 3D. Ele é conhecido por apresentar alta resistência tanto à tração quanto ao impacto. Mas, se você não configurar tudo corretamente antes da impressão, você provavelmente vai sofrer bastante com deformações nas suas peças. Isso porque o nylon é um filamento bem difícil de imprimir, como eu já mencionei. Primeiro porque ele absorve muita umidade do ar, bem mais do que os outros filamentos, inclusive. E isso pode afetar a qualidade das suas peças e causar problemas de aderência. Além disso, o nylon precisa de uma temperatura de extrusão mais alta do que o PLA e o ABS, algo em torno aí de 250 graus Celsius mais ou menos. E, dependendo do fabricante, a temperatura da mesa da impressora pode ter que chegar até 110, 130 graus mais ou menos aí. Então, não é qualquer impressora 3D que vai conseguir imprimir o nylon tranquilamente. Eu me arrisco em dizer, inclusive, que é necessário um conhecimento mais avançado em impressão 3D para trabalhar com esse material. E pensando bem, eu nunca fiz nenhum conteúdo sobre filamento nylon aqui no canal, hein? Me diz aí, você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre ele? Comenta aí então. O nylon também é muito utilizado na fabricação de peças mecânicas, como engrenagens, polias e peças de reposição para maquinários industriais. Isso porque o nylon apresenta alta resistência ao desgaste e à fadiga. Ele também é indicado na produção de objetos que precisam ser flexíveis e resistentes ao mesmo tempo. E também é uma excelente escolha para impressão de objetos que precisam suportar movimentos repetitivos, como dobradiças e molas, por exemplo. Além de tudo isso, o nylon também é uma ótima escolha para aplicações que precisam ser resistentes a produtos químicos ou que precisam ser resistentes às altas temperaturas. Por fim, temos o TPU, que é um dos meus filamentos favoritos, hein? Isso porque o TPU, na verdade, é um filamento flexível. Ele é conhecido por suas propriedades de elasticidade e flexibilidade. O TPU é produzido a partir de poliuretano termoplástico, que é um polímero termoplástico com propriedades de borracha. E uma curiosidade que muitos não sabem é que o TPU pode ser produzido com diferentes graus de dureza, podendo variar de macio e maleável a mais rígido e resistente. Uma das desvantagens do filamento TPU é que ele é mais difícil de imprimir do que os outros filamentos por conta da sua flexibilidade. Então, encontrar uma configuração adequada para ele pode ser um verdadeiro desafio, principalmente em impressoras 3D que possuem o sistema de extrusão do tipo Bowden, que é quando a entrada do filamento fica longe da saída. Esse longo caminho que o filamento tem que percorrer, junto com a sua flexibilidade, dificultam usar uma velocidade de impressão mais rápida, já que se o filamento travar no caminho por qualquer motivo, ele muito provavelmente vai acabar enroscado na extrusora. E a principal vantagem do filamento TPU é a sua elasticidade e flexibilidade. Por causa disso, o TPU pode ser usado em muitas aplicações onde os outros materiais não podem, por causa da rigidez que eles possuem. Além disso, o TPU é resistente a produtos químicos, óleos, graxas e outros solventes. Ele é mais indicado para aplicações que requerem flexibilidade e aderência, como capas de celular, pulseiras, palmilhas, entre outros. Mas também pode ser usado na produção de objetos que precisam de amortecimento de choque, como protetores de impacto, além de ser uma ótima opção para a produção de peças de vestuário e até calçados esportivos. E o melhor de tudo isso que eu falei até agora é que você pode encontrar
todos esses filamentos, sabe aonde? Lá na 3D Prime. Além de ter uma variedade incrível de cores, a 3D Prime conta também com uma variedade de tipos de filamentos incrível, incluindo todos esses que eu citei aí no vídeo e mais alguns até. Se você ainda não conhece a 3D Prime, já acessa aí para conhecer e para comprovar o que eu tô te dizendo. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher o melhor tipo de filamento aí para os seus projetos. Se você ficou ainda, com alguma dúvida que eu não citei no vídeo, ou mesmo se você tiver alguma sugestão de vídeo, então já vai deixando um comentário aí também para eu saber. E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau!